Boa noite, eu sou a professora Darlene, eu sou professora da disciplina de Educação no Campo e hoje a gente vai começar um diálogo sobre a história da educação no campo. Eu falo diálogo porque eu começo a aula de hoje trazendo algumas informações e a gente vai continuar dialogando no fórum 1, onde a gente começa a falar sobre isso esse material que a gente está trazendo nessa primeira aula. Eu gostaria de falar brevemente sobre a minha trajetória em educação do campo. Eu fui professora de escola do campo durante alguns anos. Minha dissertação do mestrado foi sobre o ensino nas escolas do campo. E agora a minha tese de doutorado que eu estou concluindo é sobre o ensino nas escolas do campo no período da pandemia do Covid-19. Então, falar sobre escolas do campo é passar por um lugar que fala muito da minha prática, tanto a minha prática docente quanto a minha prática acadêmica. Então, assim, eu me sinto muito à vontade de falar sobre educação do campo, porque eu venho do chão da sala de aula campesina, então eu vivenciei a realidade de uma escola do campo. Então, eu acho que o discurso de alguém que vivencia na prática é bem diferente do discurso só da teoria. Então, assim, a nossa disciplina vai trazer um pouco disso, um pouco do que a teoria fala sobre a educação do campo e, ao mesmo tempo, também um pouco da prática docente. Espero poder contribuir com vocês. Vou começar falando sobre a história da educação do campo, e aí eu começo falando lá do período colonial, quando o Brasil não tinha nenhum tipo de lei que regulamentasse a educação do campo. Então, período colonial, a educação do campo era uma coisa muito do jeitinho, muito do arranjo. Como acontecia isso? Se o senhor da terra fosse alguém favorável, interessado, ofertar essa educação do campo, ele cedia na sua fazenda um espaço e ali uma professorinha, que muitas vezes era filha do fazendeiro, nem tinha formação docente, ela lecionava para essas pessoas do campo. Por quê? No período colonial, educação era privilégio para a elite. Educação não era privilégio para pobre. E o povo campesino sempre foi um povo muito humilde, que vivia da plantação, que vivia do cuidado com gado, então produzia sua própria subsistência, enfim. Então, essa educação que era ofertada não era uma educação de qualidade. Até porque entendia-se que para que formar com qualidade o indivíduo que vai trabalhar na lavoura? Esse era o pensamento, por sinal, muito errado. E com o passar dos anos, se o senhor da terra não tivesse essa intenção de ofertar, não existia a educação chamada rural. Mais para frente a gente vai ver a diferença entre o rural e o campo. Inicialmente, essa educação do campo que a gente fala hoje, ela era chamada de educação rural, né? E aí lá na frente ela se transforma em educação do campo e a gente vai ver o que acontece para que haja essa mudança. Eu destaquei aqui, porque em seguida, após o período colonial, vem o Primeiro Império, eu destaquei aqui, Fernandes fala assim: o contexto do Primeiro Império no Brasil existiam outras preocupações, como a libertação dos escravos, república e industrialização. Então, no Primeiro Reinado, não havia nenhum tipo de preocupação com a educação rural. Os olhos estavam voltados para outras coisas mais importantes, segundo eles. E a educação de qualidade continuava sendo privilégio da elite. Em 1827, foi estabelecido no artigo 1º dessa lei que haveriam escolas na cidade, vilas e lugares mais populosos. Então, em 1827, a gente tem a primeira lei que fala sobre a necessidade de ofertar uma educação em lugares menores, em espaços menores, em vilas, isso em 1827. Mesmo tendo lá em 1824 a garantia na Constituição de 1824 de uma educação pública no Brasil. Então tá,
Em 24 a gente oferta educação pública garantida em lei no Brasil, mas só em 1827, garante-se essa educação em lugares menores, mais simples, mais humildes. Ainda assim, a educação rural caminha a passos bem lentos. Por quê? A visão de servidão da cidade prevalece. Não há necessidade de formar com qualidade no campo, já que a mão de obra ou será para a lavoura ou será para servir a cidade. E aí vem lá Dom Pedro II, que sanciona a lei de terras no Brasil. Essa lei de terras, Dom Pedro II tenta regulamentar a posse da terra no Brasil. É uma outra exclusão para o povo campesino, porque quem tem direito a essa terra são aquelas pessoas que possuem renda, pessoas que possuem posses. Mais uma vez, o povo campesino é excluído. Essa lei de terras não beneficiou o povo do campo, beneficiou os grandes senhores, senhores de terra, enfim. Mas foi uma forma de nomear, dar nome aos donos dessas terras. Essa foi a intenção de Dom Pedro II. Marinho diz assim, que as escolas rurais eram construídas, mas como o pensamento era urbano, essas escolas não funcionavam. O que se pensava de oferta de uma educação pública de qualidade era uma educação pública para a cidade, não era uma educação pública para o campo. E há uma grande diferença entre campo e cidade. Então, essa escola não funcionava porque os moldes que eram pensados para essa escola eram moldes que seriam ofertados na zona urbana, não na zona rural. Porque todo o contexto dessa escola pública garantida em lei que era ofertada não tinha nenhuma especificidade, nem nenhum tipo de pertencimento com a escola campesina. Então, Martins defende isso, Marinho defende isso, que não funcionava, essa escola não funcionava. E aí a gente barra em um outro momento da nossa história, quando chega a República. Na República, a gente já consegue avançar um pouco mais, não muito, mas a gente consegue avançar um pouco mais.